A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para apresentar para você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, estamos na lição de número 11, que estudaremos no dia 10 de setembro de 2017, também comemorando aí o Dia Nacional de Missões. Esta semana estamos com a lição com o título A Segunda Vinda de Cristo. Então nós estaremos aí estudando nesta semana este assunto grandioso que fala aí sobre escatologia ou a doutrina, o estudo das últimas coisas. Vamos seguindo aqui na nossa lição, vamos apresentar aí para você o nosso texto áureo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está escrito em Mateus capítulo 24, no versículo 27. A nossa verdade prática da semana nos diz: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja, e a segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Isso aí resume, sintetiza a nossa lição de hoje. E aí temos a leitura diária. Na segunda-feira, Jesus Cristo prometeu nos levar para o céu. Na terça, o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente. Na quarta, a vinda de Jesus em glória. Na quinta, o arrebatamento da igreja seguirá a grande tribulação. Na sexta, o tribunal de Cristo. E no sábado, Jesus em breve virá. A leitura bíblica em classe da semana, ela está aí baseada em dois textos distintos. O primeiro é em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, que fala sobre o arrebatamento da igreja. E o segundo texto é Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao 27, que fala aí do prenúncio, o que é que antecede esse arrebatamento da igreja. E aí você poderá ler, dar uma pausa no vídeo e ler aqui no vídeo ou mesmo aí na sua lição. O objetivo geral da semana é apresentar a doutrina bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo. E temos aí três objetivos específicos. O primeiro é analisar os eventos futuros. O segundo, identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. E o terceiro, explicar os eventos da segunda vinda de Cristo. Bem, aí começamos já com o primeiro ponto, que fala sobre os eventos do porvir. O primeiro subponto fala da fonte de predição. Então, o que é que prediz os eventos futuros? Como acontecerão? O que há de ocorrer? Então, marquei aqui em amarelo para você esse texto que diz: não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Então, Nostradamus, outros profetas, calendário Inca, nada disso aí vai nos trazer uma previsão certa sobre o futuro. Simplesmente a Bíblia Sagrada. Não adianta seguir profeta que marca dia da volta de Jesus, porque ninguém sabe o momento nem a hora, porque até ele mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Então, temos aqui o segundo ponto que fala sobre o destino dos impérios da antiguidade. Aí o pastor Ezequias Soares, comentarista da lição, achou por bem colocar aqui que a Bíblia já previu quedas de grandes reinos, e tudo isso aconteceu e foi comprovado pela história, Segundo o texto que você está vendo aí em destaque, ele diz o seguinte: as profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia, para nunca mais se erguer no cenário mundial, está em Isaías capítulo 13, versículo 19 e 20, e a ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, nos capítulos 7 e 8 de Daniel. Entre outros profetas, se cumpriram, e a própria história confirma esses fatos, ou seja, a Bíblia predisse o que aconteceria com esses reinos e tudo foi confirmado pela própria história,
Então aí a Bíblia se mostrando como uma fonte confiável de predição sobre coisas que hão de acontecer no futuro. Aqui temos o terceiro ponto falando sobre as diásporas judaicas. Também aí mais uma forma de mostrar que a Bíblia, ela prevê, Deus usando aí os seus profetas, anteveram, né, as diásporas dos judeus, ou seja, aquela saída do povo judeu forçada, né, da sua terra. E aconteceram duas vezes. Então vamos ver aqui, vamos ler para você o que é que o comentarista ele colocou aqui para nós. A primeira diáspora, Jeremias capítulo 16, versículo 13. E seu retorno em Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 3. Já a segunda diáspora, anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: E cairão a fio de espada, e todas as nações serão levados cativos. E para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 24. Com o seu respectivo retorno, depois de mais de 18 séculos à espera de voltaram à terra dos seus antepassados, né? Então aí você talvez já tenha ouvido falar do movimento do sionismo, né? Lá no início do século XX, onde os judeus começaram ali a fazer um movimento para voltar a Sião, ou seja, voltar à terra dos seus antepassados. Algo que se concretizou naquela profecia de Ezequiel, de Israel novamente formando um corpo, né? Se concretizou lá em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação propriamente dita. E aí vamos para o segundo ponto da lição, que fala sobre os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Aí o primeiro termo aí é vinda. Então a palavra é parousia, e aqui eu marquei um aspecto para nós analisarmos aqui em amarelo. No aspecto escatológico, este substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, como à vinda de Cristo em glória com a sua igreja. Como foi dito lá na nossa verdade prática, os eventos do fim, né, mostram que Cristo, a sua segunda vinda será em duas fases. A primeira fase lá com o arrebatamento da igreja, em que ele virá até as nuvens, e a segunda parte quando ele volta para salvar Israel já no período da grande tribulação, e ele volta com a igreja, né? E aí ele toca a terra e se cumpre ali aquelas profecias do livro de Zacarias. O segundo ponto fala de manifestação ou aparição. E aqui eu marquei o seguinte texto para nós refletirmos um pouco. O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos aguardando Jesus aparecer. E o Jesus aparecer para nós é o arrebatamento da igreja. Terceira e última palavra, o termo que declara, né, a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, é o termo também Apocalipse, em que aí fala da aparição de Cristo, da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele vier na sua glória, né? Então aguardamos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. No terceiro ponto, nós temos aí os eventos da segunda vinda de Cristo. O primeiro subponto fala do arrebatamento da igreja, que é o quê? É o rapto dos santos da terra. Um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta, que vai se dar no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Os mortos salvos, os que dormiam em Cristo, ressuscitarão primeiro, e em seguida nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos, vamos subir também juntamente com ele para as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, é a esperança da igreja. No segundo subponto, a vinda de Cristo em glória. Então, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos. Dessa primeira vez vai ser algo invisível, ou seja, o mundo
muita gente não saberá o que aconteceu. Outros que conhecem a Bíblia e que não foram arrebatados saberão o que aconteceu. Porém, a segunda fase da vinda de Cristo será ele vindo em glória. E aí todo olho o verá. Todos vão poder observar de forma global Jesus Cristo voltando, vindo com a igreja, com os santos, para resgatar Israel da grande tribulação, com o propósito de julgar as nações, restaurar o trono de Davi e também cumprindo a promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel. Então aí você tem mais outras informações a respeito da segunda fase da vinda de Cristo. O terceiro subponto fala da grande tribulação. É um período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história. Então aí no domingo você vai poder entender um pouco mais sobre este evento, a grande tribulação. Que aí há muitos teólogos, muitos estudiosos que acreditam de outras formas o período quando se dará realmente a grande tribulação. Mas nós, crentes da Igreja Assembleia de Deus, acreditamos que a grande tribulação só terá início realmente quando ou após a igreja ser arrebatada aqui da terra. E aí nós temos o último subponto, que é o quarto, que fala do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então o que nós temos que entender é: enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu os santos estarão recebendo a recompensa por meio daquilo que cada um fez em vida por causa do Evangelho. Ou seja, vai ter o tribunal de Cristo, que não vai ser um julgamento sentencial que vai condenar, não, mas vai ser um tribunal de recompensas, onde cada um irá receber aquilo que fez por meio do corpo, receber aí um galardão da parte de Deus. E também as bodas do Cordeiro ocorrerão também nesse período em que os salvos em Cristo serão recebidos, e ali haverá uma grande ceia, conforme Cristo prometeu, na sua última ceia, no seu último momento com os discípulos, dizendo que não tomaria novamente do fruto da vida até aquele dia que tome de novo convosco no reino do meu Pai. E aí, para você conhecer mais, o termo escatologia, ele vem do grego skatos, que significa últimas coisas, e é formado também pelo termo logia, que é discurso racional ou estudo, Então, ele é o quê? O estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, compreendida como um dos capítulos da dogmática cristã. A escatologia tem por objetivo os seguintes temas: estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado perfeito e eterno. Então, para conhecer mais, você pode ter acesso ao Dicionário Teológico da CPAD na página 165. Por fim, chegamos aí à conclusão de mais uma lição. O objetivo desse vídeo é te apresentar a lição e convidar você que não está participando da escola bíblica. É um momento glorioso, um momento muito interessante, muito bom, onde o cristão ele pode crescer na graça e no conhecimento de Deus ao participar da escola bíblica dominical. Então eu deixo aqui o convite, participe juntamente com a igreja desse momento em que há um grande aprendizado da palavra de Deus. Que assim o Senhor continue nos abençoando e nos ajudando, em nome de Jesus. Amém.